E aí pessoal, tudo jóia? Bom, tô começando mais um vídeo de despedida da Quantum, dessa vez mostrando um pouquinho dela em circuito urbano, né? Principalmente em cidade, um trechinho em estrada, mas para mostrar o comportamento do carro, né? E também para falar um pouco daquele detalhe do câmbio que eu comentei com vocês no vídeo a respeito de mecânica dela, né? O primeiro vídeo, onde eu disse que eu troquei o câmbio da Quantum, que é o câmbio original PV, por um câmbio PXC, que é o mesmo da linha PX, né? Que é o câmbio intermediário da linha Volkswagen, aí, que tem um alívio, né? Na rotação do motor em quarta e em quinta marcha, né? E então mostrar mais ou menos o comportamento dela em trecho urbano, depois pegar a estrada para mostrar a rotação que fica o motor a 100 e a 110, tá joia? Que são as velocidades mais comuns aí das autopistas do Brasil, né? Lembrando que eu fiz a mudança do câmbio porque quando a gente usava ela em estrada, eu percebi que o câmbio ele mantinha a 100, 110 uma rotação de 3.500, um pouquinho a mais de 3.500 RPM, né? E além do ruído ser bem maior, eu via que era desnecessário, porque era um torque, né, que você tinha muito alto em estrada, e o consumo também era bem mais alto dela. Então, pesquisando e estudando um pouquinho, eu descobri o câmbio da linha Gol e linha Voyage primeira geração, que é o câmbio PX, que tinha esse alívio aí na quarta e na quinta marcha. Então comecei a procurar esse câmbio, encontrei um câmbio PXC de um Gol, se eu não me engano ele era 95, alguma coisa assim, preciso recordar direitinho. E o câmbio estava perfeito, né? Fiz a troca, é o mesmo acoplamento e tal, não precisou adaptar nada, só trocar um câmbio por outro. E o resultado foi excelente, porque além de cair 500 RPM, né, que é uma rotação considerável em estrada, o carro não mudou o comportamento, nem em estrada nem em cidade. Então assim, ele ficou mais econômico em estrada, na cidade não mudou, e a gente pôde observar um conforto maior, tanto de ruído, né, o motor sofre menos em estrada, e mantém a mesma tocada, né? Você não precisa reduzir para quarta em momento algum, pelo contrário, mantém quinta marcha o tempo todo, né? Mesmo em subidas mais íngremes, só faz a troca de marcha em pedágios, normalmente, né? Então vamos lá, vamos dar uma volta com ela e ver como é que se comporta, né? Se vocês prestarem atenção no painel, espero que esteja focando aí, vai dar para ver o funcionamento do econômetro e do shift light, que é de primeira a quinta, aliás, né? E em quinta marcha entra o ponteiro de consumo em funcionamento. Vamos lá. Para quem conhece o trecho aqui, eu estou dentro da Universidade Federal de São Carlos, né? Nossa querida UFSCar, que tem um local bacana aqui para dirigir, porque tem umas ruas bem tranquilas, né? E um asfalto até razoavelmente bom. Então, para não levar vocês muito na buraqueira de São Carlos, que é uma cidade extremamente mal cuidada, né, com relação ao pavimento urbano, né, pavimentação de ruas. Então eu falei, vou dar uma volta com vocês aqui, já dá para sentir um pouco o funcionamento aí do carro, né, principalmente do painel. E aí depois em seguida eu já pego o trecho de estradas, até para o vídeo também não ficar muito longo. Mas é isso, para mim é um prazer enorme ter convivido 19 anos com essa Quantum aqui. É um carro, como eu já disse nos outros vídeos, né,
extremamente confortável e seguro, principalmente agora, depois que eu instalei os freio a disco traseiros nela, né? E é um carro que você roda em qualquer ocasião, pode pegar a cidade, estrada, que você tem o mesmo conforto com ela e tem condição de usufruir de um carro com todos os acessórios, né? Como ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, todos os acessórios comuns que vêm nos veículos de hoje, né? A Quantum 87 GLS já tinha, e com o prazer de dirigir um carro de época, né? Que hoje em dia poucas pessoas têm, né? Então, para mim realmente é um saudosismo muito grande ter a oportunidade de aprender, né? Eu desenvolvi minha forma de dirigir numa Quantum, né? Aprendi no Fusca e na Kombi que meu pai teve, e hoje em dia posso guiar para todo lado essa Quantum aqui com muito prazer, né? Gosto muito mais de dirigir ela do que qualquer outro carro que eu tive contato já, da linha GM até importados, Toyota e tal, porque são carros que não tem aquele, como eu posso dizer, aquele carinho, né? Você não sente, são carros muito iguais, né? De acabamento, mesmo carro que não te passa um prazer em dirigir, né? É um carro comum que tem todos os acessórios, nunca dá problema, nunca você precisa intervir de forma alguma, né? E eu já gosto de veículo que dá trabalho, gosto de carro que a gente cuida mesmo, de vez em quando precisa trocar alguma coisa. Essa é a parte que eu mais gosto, né? E a Quantum, na verdade, o trabalho que me deu foi, na verdade, os que eu assumi de otimizá-la, né? Então, tudo que eu fiz nela até hoje foram coisas que eu decidi fazer e não coisas que o próprio veículo me forçou a fazer, né? Então é isso, aqui rodando um pouquinho já deu para ver o funcionamento do painel, né? O econômetro atua realmente em todas as marchas, né? Chegando próximo de 2000 RPM ele aciona, que o intuito é lembrar você, né, de trocar a marcha com uma rotação mais baixa e assim obter uma autonomia melhor do veículo, né? Ter uma economia de combustível maior, né? E é um item bem interessante, eu uso sempre, desde quando eu consertei ele, porque na verdade, quando a gente comprou ela, o interruptor de depressão, né? Que é aquele interruptor que vai lá junto do motor ali, né? Ele estava com defeito e na verdade eu nem conhecia o sistema direito, né? Então achei que era defeito no painel e tal. Aí quando eu comecei a entrar no clube e pesquisar e ler bastante sobre o assunto, eu vi que tinha aquela pecinha ali. Por coincidência, logo em seguida eu encontrei uma pecinha dessas num desmanche do meu amigo, né? E por sorte a peça que eu encontrei usada estava boa ainda, e quando eu troquei foi a minha surpresa que o sistema passou a funcionar perfeitamente, né? Acusando a troca de marcha aí de primeira a quinta, e quando engatava a quinta marcha o ponteiro do econômetro era acionado, né? E é isso, é um dos itens de informação do painel que eu acho mais interessantes aí da linha Volkswagen, né? É um painel completo que mostra, inclusive, temperatura de água, né? Que hoje em dia alguns veículos, principalmente da GM, estão vindo sem indicador de temperatura de água do motor, que eu acho um absurdo, né? Como você pode controlar e cuidar do seu veículo se você não tem a informação da temperatura de funcionamento do motor, né? Então, mas as montadoras hoje em dia elas economizam o máximo que puder, né? E aí, infelizmente, a gente
paga por isso, certo? Porque é claro, se o motor de um carro desse da linha GM, por exemplo, que não vem com indicação de temperatura de água, se ele porventura tiver um problema na válvula termostática e aquecer o motor, você não vai nem saber. Só vai saber quando ferver, né, o motor e empenar um cabeçote aí, né? Então, são coisas importantíssimas aí que deixaram de ser colocadas como, eu nem diria como acessório, né, mas como equipamento totalmente necessário para o nosso funcionamento e bom cuidado do veículo, né? Aqui eu já tô dando uma tocada bem tranquila, como vocês podem ver, né? Eu já estou na estrada aqui, peguei a Washington Luiz sentido Araraquara. Esse aqui é um trecho de 90 por hora, então tem que manter aqui por 1,90 km. E depois eu já atinjo 100, 110 para vocês terem uma ideia da rotação aí do motor com câmbio PXC, né? Muitos amigos aí perguntaram, na curiosidade, né? E aí, a 110 a 3.000 RPM, certo? Como vocês devem estar vendo por aí. Opa, voou uma pedra aqui do caminho. Sorte que não quebrou meu vidro. A 100 por hora, ele fica em 2.800 RPM. Estou mantendo 100, 2.800 RPM. Então é um alívio muito grande, né? Se você for pensar que o PV, ele vai para 3.500 RPM em 100, 110, né? Então realmente é um alívio muito grande para o motor e para o consumo também do veículo, né? Ó, tô mantendo a 100, ó, 2.000 até menos, ele dá deve dar uns 2.600 por aí RPM, né? A 100 por hora. E aí a 110, encostando o pé de novo, tá lá, ó, chega nos 3.000 RPM. 3.000 RPM para um carro dessa época aqui é excelente, né? Porque mantém o consumo razoável, né, em estrada. Ela chega a fazer a álcool, né, com o carburador 2E original dela, ela chega a fazer 10, 11 km por litro, dependendo de como você utiliza o carro, né? E dá uma autonomia tranquila, né? Um Santana 1.8, um carro pesado, né? Bem pesado, a Quantum principalmente. Então é um câmbio que eu realmente recomendo. Se vocês precisarem trocar o câmbio, eu troquei por opção, né? Mas se for necessário fazer a troca aí por algum motivo, eu recomendo, ao invés de dar manutenção no seu câmbio, procura um câmbio PX ou PXC ou PX, qualquer letra aí derivada do PX, né? Eles têm a mesma configuração de rotação, né? E de relação de marchas, no caso, né? Que você vai ter um câmbio excelente para rodar em estradas e não vai notar diferença na cidade. Ó, dá para ver o econômetro também variando, né? Quando eu tiro o pé aqui na descida, ele desce lá para 14 km por litro. Se eu piso um pouquinho, como vocês vão ver na subida ali, ele vai indicar o consumo um pouquinho mais alto, óbvio, né? Ele cai, chega até sumir o ponteiro. Se você pega uma subida muito íngreme e pressiona o pé até o final, o econômetro, ó, ele vai variando e volta aí para 10 km por litro, até mais, 8. Então, se for uma subida muito íngreme, ele chega até sumir ali da escala, né? Vai para 5, 4 por litro. Então, mas é um item também bem interessante, que eu gosto bastante, né? Acho um dos charmes aí do painel do Santana e da Quantum. Aqui a nossa estrada tá meio ruim. Ó, pegando 110 de novo. Já estamos chegando quase em Ibaté, que é uma cidade que fica muito próxima de São Carlos, né? Eu vou dar uma pisadinha a 120 só para mostrar para vocês. Ó, 120 por hora ele tá
3.200 RPM. Quer dizer, é realmente bem aliviado o câmbio, né? Muito interessante o funcionamento dele. E eu altamente recomendo, então, vocês adotarem esse câmbio aí. Qualquer veículo da linha Volkswagen. Eu tinha o PX, né? No meu Voyage 1985 LS. E foi aí que eu passei a conhecer, né? O câmbio. Então eu altamente recomendo que vocês façam a troca aí, caso seja necessário, né? Pelo câmbio PX ou qualquer derivado dele, né? Porque é um câmbio realmente muito interessante. E pouquíssimas pessoas conhecem, né? Esse câmbio como sendo um câmbio legal aí para manter o seu veículo original, né? No caso, com motorização original e tal, e mais econômico. Segunda para terceira, pisando sempre leve, né? Tratando a Quantum aí com muito carinho. Ó, terceira para quarta já indicando, pedindo marcha. Vamos entrar na pista de novo, retornando para São Carlos. Já estamos em Ibaté aqui, como eu disse. Quarta para quinta, pedindo marcha. Aí entra o econômetro em ação. Ó, sobe de 6, né? Tô ganhando velocidade, então pisando agora, olha, mantém 6 km por litro. Enquanto você pisa, enfia o pé, ele mantém a quilometragem por litro baixa, né? Aí, ó, aliviou, ele já desce lá para 10, 12 km por litro tranquilamente. Então é isso, pessoal. Mando um abraço a todos. Tô parando de falar agora, mas a gente roda mais um pouquinho, deixar uma trilha sonora aí para vocês. Um abraço, então, obrigado por compartilhar aí esse momento comigo e por curtir o vídeo, os vídeos da série, né? E por assinarem o canal. Um abração para vocês, pessoal. Até mais.